Olá pessoal, aqui estamos eu e a Ana do canal Japanholeiros e hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho acerca do custo de vida para morar aqui em Valência, na Espanha. A gente está no nosso segundo mês aqui na cidade, então agora as contas começaram a chegar, né? Infelizmente, e a gente tem uma ideia melhor de quais são, quanto custa cada coisa, inclusive aí as coisas básicas como água, luz, gás, etc., compras de mercado e tudo mais. Então a gente vai dar uma repassada em todos os custos desse mês passado e comparar um pouco com o que a gente costumava gastar lá em Sorocaba, tá? É interessante dizer também que a gente fez algumas concessões, vamos dizer assim. A gente mudou um pouco o nosso estilo de vida quando a gente estava em Sorocaba e quando a gente depois que a gente mudou aqui para a Espanha, né? Acho que o ponto principal é que agora a gente faz tudo a pé ou transporte público, né? Mas sim, antes a maior mudança, né? Antes a gente tinha carro, né? E carro, como vocês bem sabem, adiciona um custo extra aí muito pesado no orçamento, né? Então, vamos falar aqui um pouco agora sobre o que tem o maior impacto, né? Na minha opinião, aqui para quem vive na Europa, com certeza, é o aluguel. É o que vai morder mais o seu orçamento, tá? Hoje a gente vive aqui numa região muito boa, né? O apartamento também é um apartamento bom, a gente prezou por isso durante a escolha, porque nós somos em 5, uma família grande, então a gente precisava de um lugar bom, que tivesse bastante espaço, um lugar seguro, próximo das coisas importantes, como escola, supermercado, que nem o parque, né, que a gente tem acesso aqui muito próximo. Então a região é boa e isso, lógico, se traduz no preço, né? Não é um valor barato. Lugares mais afastados, com certeza, né, tem um preço... Sim, existem outros bairros por aqui que você vai encontrar preços mais amigáveis, tá? Assim como você vai encontrar preços mais caros se você for, mais por exemplo, centro, mais né? próximo ao centro da cidade velha e tudo mais, né? No caso aqui, na região onde a gente mora, a gente tá pagando 900 euros mensais, é um valor bem alto, tá? Não tem custo extra, né, de condomínio nem nada assim, isso já está incluso, né, mas as despesas de água, luz e gás são à parte, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais pra frente no vídeo. Então, comparativamente com o que a gente pagava em Sorocaba a gente tem nossa casa própria, que hoje está alugada, mas a gente estava financiando a casa, então a gente pagava mais ou menos R$1.100 na casa. Só que a gente pode adicionar isso também, o condomínio, né? Que a gente pagava na faixa de uns R$400 de condomínio por mês. Então, totalizando aí uns R$1.500 versus os 900 euros, né? Então, é uma diferença bem grande. Então, como eu frisei lá no começo, a maior mordida no orçamento é o aluguel. E, como vocês podem ver. Em Sorocaba, como a gente mencionou agora no começo do vídeo, a gente tinha carro, né? Então a gente estava pagando também parcela do carro, a gente tinha acabado de trocar, né? Fazia pouquíssimo tempo que a gente tinha trocado o carro, a gente estava pagando ele ainda, e estava pagando uma parcela também um pouco pesada, né? R$1.060. Era também um carro grande, por conta da... E era zero, né? Então... E era zero também, exato. Bom, eu acho que a coisa mais importante aqui que a gente conseguiu nesse mês foi economizar com relação às compras, né? A Ana tem postado aí alguns vídeos de compras, né? Inclusive a gente postou ontem o segundo vídeo de compras mensais, né, aqui em Valência. E por que a gente tem feito compras mensais, né? Em Sorocaba a gente fazia compras semanais, né? Basicamente. A gente optou por isso porque a gente percebeu que, como a gente estava indo muitas vezes ao mercado, sempre você acaba comprando uma coisinha a mais que você não necessariamente precisava, né? E isso impactou bastante, né, no primeiro mês, né, pra gente. Acho que é o maior diferencial, porque aqui a gente ia pelo menos 2 ou 3 vezes na semana ao mercado. Isso. E toda vez que a gente ia era 30, 40, 50 euros por ida. Sim. E em Sorocaba a gente saiu uma vez porque a gente estava de carro, a gente conseguia fazer uma compra imensa e trazer no carro. Agora, sim, aqui é na base do carrinho, às vezes a gente tinha que ir no sábado, nós dois, cada um com o carrinho, para trazer mais coisas. Sim. Então a gente resolveu então fazer com que eles entreguem aqui em casa para pegar um volume maior e pra gente evitar mesmo de ir lá toda hora comprando, tendo os gastos extras, né? A ideia mesmo é isso, né? É você evitar ir até o lugar e acabar comprando coisa que não precisa. Sim. Né? Isso
na minha opinião, né, observando aí com relação ao primeiro mês que a gente chegou aqui, teve uma economia muito grande, né, da gente fazer isso, né? Então, assim que eu recebo, a gente faz uma primeira compra, que fica aí na faixa de uns 300 euros, né? Sim. E depois a gente só vai complementando conforme necessidade. Nesse último mês agora, a gente precisou ir no mercado só depois de umas 2 semanas, né? Que a gente tinha feito compra, né? Não, acho que depois de uma semana completa. Depois de uns 10 dias, mais ou menos. Mas também foi só para comprar uma coisinha ou outra pontual, né? A gente fez um bom estoque de água aqui, né? Mas acabou... Que acabou até que relativamente rápido, sim, mas aguentou, né? Até o final, até a última semana mais ou menos. Então, a gente gastou esse mês passado cerca de 520 euros. Para 5 pessoas. Para 5 pessoas. Sendo que as crianças têm que levar lanchinho da escola, tem que levar garrafinha com água. Então já está tudo incluso nesse valor. É como se fosse mais ou menos 100 euros por pessoa, né? Para sobreviver o mês. Sim. E lá em Sorocaba a gente estava fazendo compras aí na faixa de 1.400, às vezes era um pouco mais, né? 1.500, 1.600 reais por mês, né? Bom, combustível, né? Em Sorocaba a gente tinha carro, então a gente gastava aí na faixa de uns 450 reais de gasolina. Fora o seguro que a gente não colocou aí, né? A gente não contou algumas outras coisas aqui na nossa análise, né? Porque foi feito um pouco na correria aqui, mas a gente gastava cerca de 450 por mês de combustível, mas como a Ana falou, tinha ainda gastos com seguro, né? Obviamente alguma manutenção, sim, revisão e tudo mais. Então vamos colocar aí então mais uns 1.200 reais de seguro, dividido por 12, sim, e também o valor do IPVA, né? Isso. Verdade, daí, o IPVA também era... vai estar o valor aí certinho, aproximado já por mês, quanto que seria o gasto de combustível e os extras do carro, né? Isso. Aí, bom, outra coisa seria internet, TV a cabo, né, que é muito comum no Brasil e tal, né? A gente pagava um plano que a gente tinha mudado recentemente para a NET, né? A gente estava antes na GVT, daí a GVT foi vendida para Vivo, a gente ficou um pouco insatisfeito e tal, e acabou mudando. Então a gente estava pagando 220 reais, né? Isso lá em Sorocaba. Aqui a gente resolveu não pegar plano de TV por assinatura. Então a gente tem, na verdade, só um plano de celular, para mim e para Ana, de 20 GB mensais, e a internet fixa, né? Fibra, de 600 megabits por segundo, simétrica, que é muito, muito, muito mais alta do que a gente tinha em Sorocaba. A gente tinha, acho que uma net de 60 megas, se eu não me engano. A gente tá pagando o valor de 65 euros por tudo isso aí que eu falei. As 2 linhas de celular com 20 GB, mais a internet em casa. Bom, lá em Sorocaba a gente pagava então 220 de internet mais 160 das 2 linhas da vida do celular que a gente tinha. Porque lá era separado, né? Porque a gente consegue pagar junto. Talvez a gente não tenha feito a melhor combinação lá, né? Mas, sim, enfim, era o que a gente tinha lá. O condomínio eu já citei aqui juntamente com o aluguel, que era de 400 reais. Transporte público. Bom, transporte público em Sorocaba a gente não usava muito, né? Porque... Zero, praticamente. Porque a gente só... às vezes, raramente era Uber, que a gente usava de... Mas foi mais no final, depois que a gente já tinha vendido o carro, que a gente acabou usando mais o Uber, né? E vez ou outra eu usava ônibus, porque teve uma época que eu estava trabalhando em São Paulo, às vezes eu descia em algum lugar diferente, pegava o ônibus, enfim. Bom, aqui eu tenho usado um pouco o transporte público. Agora, nas férias de verão das crianças, como eu não vou levá-los de manhã, eu não vou pegar o ônibus lá da escola deles e ir para o trabalho, igual eu estava fazendo. Então eu estou indo a pé. Estou indo e voltando a pé, né? Então, assim, é coisa de uns 20 minutos caminhando. É bom, já ali aí um exercício e economiza um pouco, né? Mas, contando que eu usasse aí 10 passes de ônibus por semana, eu gastaria 34 euros. Então eu coloquei... No mês? No mês. Nossa, é barato. É barato. Eu acho que é 1 e pouco cada passe? Não, é 85. 85 cada passe, é isso, na tarjeta, né? No cartãozinho, né? Porque se for pagar direto no ônibus com o motorista é 1,50. Isso. Beleza. Aí, água e luz, né? Então, em Sorocaba a gente pagava um valor bem baixo de água, que era 50 reais mais ou menos.
Luz a gente pagava 160, porque na época, acho que a Ana frisou bem isso hoje, numa conversa que a gente teve. Eu e ela, a gente trabalhava, então não ficava ninguém em casa durante o dia, né? Era então, só à noite, pouco tempo e final de semana. Final de semana, então acabava que a gente economizava bastante com luz, água também, né? Água acho que até nem tanto, porque a gente lavava muita roupa, né? Lá tinha muita roupa. Aqui também. Aqui tem também. Enfim, água a gente pagava uns 50 reais lá e luz 160. Aqui a gente pagou, último mês, 30 euros de água e luz 65. Gás, lá a gente não tinha, né? Nosso fogão era um fogão elétrico, então a gente não usava. Mas acho que o gás daqui é só para as torneiras, né? Aqui acho que é para as torneiras e pro chuveiro, né? Que a gente está usando. Deu 35 euros. Aqui eu tenho um pouco de dúvida ainda, porque eu só recebi essa conta uma vez e dependendo da prestadora de serviço aqui, são contas bimestrais ou mensais, tá? Então eu ainda não sei qual vai ser a periodicidade de cada uma dessas contas, tá? Mas são esses os valores. Bom, outra coisa que era bem pesado lá no Brasil, que era a escola das crianças, né? Então... Os 3 estudavam em escola particular. Sim. Um estudava integral e 2 meio período, né? Sim. Meio período ficavam com os meus pais na parte da manhã e à tarde eles iam para a escola. Isso. Bom, aí somando tudo, dava mais de 2.250 reais dos 3. Isso porque a gente tinha bons descontos, né? Tinha descontos bons. Os 3 tinham descontos. Sim, o Léo ainda estava na escolinha que o Lucas tinha começado. Sim. Então, era um preço completamente especial, né? Diferente de outras pessoas que estavam começando. Sim, exato. Bom, aqui eu coloquei um último detalhe, que assim, aqui a gente não está pagando escola, né? Até uma coisa bem interessante que eles estavam estudando num colégio que não era muito próximo da nossa casa, era cerca de uns quase 2 quilômetros, né? Que inclusive a gente mencionou no vídeo das primeiras impressões aqui, que tem vídeo no canal. Isso. E agora recentemente a gente fez a gente preencheu alguns formulários eletrônicos para que eles pudessem ser inscritos no próximo período, né? Nas aulas 2019-2020. Que iniciam em setembro, que vão começar agora em setembro, né? E aí a gente tinha feito 3 escolhas de colégios, né? Você pode colocar várias opções lá, mas a gente colocou 3 no caso, As né? 3 que nos agradavam por ser próximas, que a gente já conhecia. Assim. A gente já tinha ido conhecer e tal, ou era muito próximo de casa. E, para nossa surpresa, os 3 conseguiram vaga. Na escola, absurdamente perto, né? Que a gente queria. Então, num primeiro momento eles tinham ficado numa lista de espera, mas depois de alguns dias, né, que saíram as listas finais, depois de alguns dias a gente recebeu uma ligação do colégio falando que teria a vaga. Aí a gente foi, conversou no outro colégio e tudo mais, falou que eles iriam sair e agora eles vão mudar, né? Então no próximo ano letivo, que começa agora em setembro, né, diferente um pouco do Brasil, né, que começa no início do ano, aqui não, aqui começa em setembro. Eles já vão estar em outra escola, que é uma escola pública, fica muito próximo aqui de casa e por ser público a gente não vai pagar nada, tá? Então essa é uma parte boa daqui. Tem o comedouro, na verdade, que a gente pode se inscrever para tentar uma isenção do valor ou até mesmo um desconto, talvez. Sim. A gente não sabe quanto custa, porque na outra escola, como eles ficaram só 2 meses, a diretora tinha isentado tanto a mensalidade como o almoço, né, que chamam aqui como comedouro. Então, na outra escola, esses 2 meses que eles estudaram, a gente não teve custo nenhum. E agora, nesse colégio, mesmo sendo público, tem esse valor que a gente vai tentar a isenção do valor do almoço. Ou a gente também pode buscá-lo na hora do almoço, eles comem em casa e voltam para a escola. E não tem uniforme, escola pública. E também alguns livros, por exemplo, um dicionário, algum livro a gente compra em uma outra sala, acho que é do Gui, que a gente compra o material, mas depois a prefeitura dá um cheque pra gente gastar com livros, né, pra ele, ou a gente compra, guarda o ticket e eles reembolsam depois.
Sim. Então eles incentivam bastante a questão de livros para que ninguém tenha um custo muito alto, mas que todo mundo tenha material. Tem um cadastro, como se fosse um cadastro de livros, né? Uma vez que o aluno está inserido nesse cadastro de livros, então todo ano eles vão utilizando os mesmos livros, né? Então, assim, no caso do Guilherme, como ele está indo para o primeiro ano do ensino fundamental, né, do primário, nesses livros eles vão escrever muito, então por isso que eles têm que ser comprados, né? Sim, uma lista gigante, acho que a do Guilherme é o maior que o maior que tem. Mas como a Ana falou, uma vez que você está inscrito nesses programas do governo, você consegue esse cheque, tipo um cheque livro, né? Como se fosse um vale, né? Um vale, né? Só pode ser gasto em papelaria credenciada que aceita esse cheque e desconta já no valor total da sua compra. Isso, exato. Bem bacana, a gente está ansioso para testar. Exato, exatamente. Bom, então basicamente a gente cobriu aí os tópicos que a gente queria falar nesse vídeo, que era sobre os gastos mensais, né? A gente tem ideia de ir atualizando com mais vídeos aí no futuro a respeito desse mesmo assunto, até mesmo porque aqui a gente incluiu só despesas fixas, né? A gente não falou nada sobre extras, né? Do tipo, puxa, eu quero ir no cinema, eu quero ir jantar fora. É que na verdade a gente tá meio que segurando um pouco pra gente sentir o que vai ter de gastos e o que não vai ter. Exato. Né? Porque lá no Brasil a gente tinha uma vida assim totalmente livre. A gente gastava todo final de semana, a gente sempre passeava, shopping, cinema, restaurante. Então a gente tinha um outro ritmo. Aqui, como a gente chegou aqui há 2 meses somente, a gente tá indo aos poucos, né? A gente conseguiu guardar tanto nesse mês, então a gente vai poder gastar, sei lá, uma pequena parcela no próximo mês. E assim a gente vai indo, né? Tentando guardar dinheiro e tentando passear, curtir. É que acho que também tem um detalhe importante, que nesse primeiro ano a gente deu uma boa adiantada no valor do aluguel, né? Então, no caso, desses 900 euros, a gente tá pagando 450 por mês. Isso está dando uma folga para a gente no nosso orçamento mensal. Não significa que a gente possa sair gastando esse dinheiro, porque mais para frente esse dinheiro vai ser necessário. Então, por isso que a gente está se controlando um pouco, né? Então, mas a gente adiantou o valor do aluguel não porque a gente quis, porque foi uma exigência, né? Porque aqui não é tão simples fazer uma locação de apartamento ou de casa. A burocracia é bem maior que do Brasil, pelo menos que a gente meio que analisou por cima. É um pouco mais difícil, porque se você se coloca também no lugar do proprietário, né? Alguém vindo de fora do país, com documentação toda em andamento, que era o meu caso. Sabe lá Deus se vai dar certo, se não vai dar certo, né? Aí o cara vai lá e firma um contrato com você, né? Ele corre sérios riscos de não receber aquele dinheiro também, né? Então o pessoal aqui, quando não está tratando com pessoas da Espanha mesmo, ou locais e tudo mais, eles costumam fazer bastante exigências, né? No caso nosso, eles pediram 6 meses de aluguel adiantado, né? Fora a fiança, né, que fala, né, que são mais 2 meses, mais 1 mês que você tem que pagar para a imobiliária, então foi um custo bem pesado, né? Mas, enfim. E escreva no comentário aí, deixa um curtir pra gente e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.